Oi, caras. Eu não sei realmente nada sobre os Apalaches, mas recentemente eu li um post na Tumblr sobre um criptídeo dos Apalaches ou do folclore local, sobre servos que as pessoas veem e que acham que tem algo de errado. Eu dei uma olhada na internet e não encontrei nenhuma documentação sobre o que seria exatamente isso. Então eu pensei em perguntar a alguns Apalaches sobre isso. Histórias pessoais ou qualquer informação sobre de onde essa história surgiu seria algo ótimo. Morei em Waynesboro, Virgínia, por cerca de 5 anos, a menos de 10 milhas da entrada norte da BRP, entrada sul da Skyline Drive. Eu costumava andar de moto pela Skyline Drive o tempo todo, e sempre durante o dia. Isso é apenas para colocar um pano de fundo nessa história. Uma noite eu estava tendo uma dificuldade para dormir e então decidi ligar a moto e ir até o primeiro mirante no Skyline, apenas cerca de 1 milha dentro do parque. Era cerca de 11 horas da noite quando eu cheguei lá e estava morto de cansaço. Desliguei a moto e me senti imediatamente desconfortável. Não sou um cara que se assusta no escuro. Sinceramente, eu prefiro a segurança da escuridão na maioria das situações. Você pode ver as pessoas antes que elas te vejam, e você fica praticamente invisível, a menos que alguém esteja procurando por você. E acho a privacidade dela natural e reconfortante. Mas não lá em cima. Era uma escuridão espessa e opressiva. Pior que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado fora de uma caverna. E pior do que qualquer noite sem lua na trilha dos Apalaches. Eu imediatamente fiquei assustado, e muito. Mas eu pensei logo a seguir. Não há nada aqui em cima além da vida selvagem. Então eu me tranquilizei. Eu tinha a minha Magnum 44 no meu coldre, que eu tenho desde que eu morava e fazia trilhas no Noroeste Pacífico, área de ursos e tudo mais. Então eu sabia que definitivamente eu poderia superar qualquer coisa que pudesse encontrar lá em cima, mesmo que fosse outra pessoa. Então eu sentei no escuro, encostado na moto por um tempo e olhando para as poucas luzes que eu conseguia ver no vale lá embaixo. Eu consegui aguentar uns 10 minutos antes de sentir fisicamente os pelos da minha nuca se arrepiando. Eu fiquei 27 meses no Iraque e me lembrei daquela sensação de quando alguém está te observando, ou de quando algo ruim estava chegando. Era a mesma sensação que eu tinha antes dos mísseis começarem a cair, ou de algum tiroteio começar em algum lugar próximo. Eu não sou um vidente ou algo do tipo, mas isso é algo comum entre veteranos com algum tempo de experiência. Pergunte a eles sobre isso. Você pode sentir os olhares odiosos em cima de você. O mirante tinha uma queda íngreme, então eu não estava preocupado com nada surgindo daquela direção. Mas a encosta da montanha, com a floresta densa e indomável, estava atrás de mim. Eu comecei a pensar em caras drogados, rastejando pela trilha dos Apalaches, ursos e coisas do tipo. Aquele local não era estranho a incidentes como esse. E ainda, me sentindo assustado, eu me sentei no muro de pedra que marcava a saliência do mirante, de frente para a floresta. E novamente eu não posso enfatizar o quão escuro estava. Você pode dizer, por que não ligou a moto e usou as luzes dela? Pelo menos isso ia te ajudar a ver o que estava por perto. Sim, é verdade,
mas minha moto é barulhenta. E a última coisa que eu queria era chamar atenção. Além disso, quando a luz fosse ligada, ela me deixaria cego por alguns instantes. E o barulho iria ocultar qualquer movimento furtivo que estivesse acontecendo. Então, não, obrigado. Eu preferi vigiar e escutar um pouco. Fiquei sentado no escuro por uns 10 minutos, com a ansiedade piorando cada vez mais. Ouvi algumas coisas, mas nada fora do comum para uma noite no meio da floresta. Então eu decidi ir para casa, já que a sensação não estava indo embora. Como eu disse, eu tinha minha Magnum comigo. Então qualquer um que tentasse fazer uma surpresa comigo ficaria mais surpreso ainda. Embarquei na minha Suzuki, liguei e fui em direção ao portão do parque. Agora, qualquer um que more no campo e ande de moto sabe que a vida selvagem é bem ativa em estradas que não são percorridas com frequência à noite. E, sendo noite, tecnicamente o parque ainda estava fechado. Então eu tive que contornar o portão para entrar e também para sair. Não havia nenhum outro veículo na estrada. E eu não tinha visto uma única pessoa desde que eu havia saído de Waynesboro propriamente dito. O limite de velocidade era de 30 milhas por hora, mas eu acelerei a só umas 15 milhas por hora para ficar de olho nos cervos e animais selvagens. Não seria bom se eu me ferrasse em algum acidente e tivesse que ficar lá pelo resto da noite até que alguém me encontrasse pela manhã. Então eu o vi. O termo não cervo não é apenas adequado, mas bastante preciso. Era como um cervo que alguém nunca tivesse visto, mas mesmo assim desenhou. Mas isso somente depois que outra pessoa o descreveu para ele. Ele estava do lado esquerdo da estrada, na encosta da montanha. E eu vi os olhos dele muito antes do farol da minha moto mostrar completamente. Era grande, facilmente o maior cervo que eu já tinha visto. E a falta de chifres naquela época do ano sugeria que era uma corça. A cabeça tinha um formato quase bovino, mas fixada na estrutura do corpo de um cervo. As pernas pareciam muito longas em proporção ao corpo. Pensa nas proporções de um lobo-guará. E o corpo tinha o peito extremamente largo. Eu sempre fiquei incomodado com animais selvagens mal formados. E essa não foi uma exceção. Infelizmente, eu tinha que fazê-lo se mover, ou eu me arriscaria a passar poucos metros dele. E lembrem, eu não estava a mais de 30 milhas na estrada para contornar o portão no meio da noite. E eu estava chegando perto dele. Havia o perigo de ele se assustar e bater na lateral da minha moto. E eu não queria chegar perto dele de jeito nenhum. Então, parando e colocando meus pés no chão a cerca de uns 30 pés de distância, eu tentei assustá-lo. Pisquei meus faróis e nada. Acelerei o motor e nada. Buzinei consideravelmente e nada. Coloquei a moto no descanso lateral. Pulei para fora e gritei com a coisa. E ela ainda assim não se mexeu. Então comecei a ir para a beira da estrada, para tentar pegar alguma coisa para jogar em cima da coisa-cervo, e esperando assustá-la dessa forma. Mas assim que eu cruzei para outra faixa, ela se levantou sobre as patas traseiras. Eu congelei, colocando minha mão na minha arma. Eu não ia ser acossado por uma corça irritada, confusa e mal formada. Ela deu 2 passos bruscos e não naturais em direção ao centro da faixa em 2 pernas e congelou novamente, olhando diretamente para mim. De repente, ela balançou a cabeça descontroladamente, como faria um cachorro com um brinquedo na boca. Deu outro passo curto e então
pulou em duas pernas várias vezes, até desaparecer na escuridão do lado direito da estrada. Eu dei uns passos para trás até a moto. Montei nela, levantei o descanso lateral e virei a luz para o lado da estrada. Daquele lado havia uma descida íngreme de cerca de 75 a 80 graus em comparação com a estrada. E a cabeça daquela coisa ferrada estava me espiando pela borda, ainda olhando para mim. A caída devia ser de cerca de 40 ou 50 pés. Então não havia como aquela coisa estar parada na base da encosta da montanha. Pisei fundo no acelerador e saí de lá toda. Que se danasse a vida selvagem na estrada. Nunca mais voltei para a Skyline Drive à noite sozinho. Uma vez só já foi o suficiente. Há coisas que nós não entendemos lá fora. Coisas com as quais, às vezes, nós nos encontramos. E, seja lá o que for, ela não era daqui. E, por mim, ela pode voltar para onde quer que tenha vindo e ficar por lá. O não-servo é uma criatura que supostamente habita as montanhas Apalaches, com a maioria dos avistamentos ocorrendo no estado de Tennessee. O animal é caracterizado como se parecendo com um cervo normal à primeira vista, mas após uma inspeção mais detalhada, torna-se aparente que algo está errado com a sua anatomia e comportamento. O não-cervo é descrito como se parecendo com um cervo à distância, mas quando se olha para ele por mais tempo ou ao se aproximar dele, algo nele parece estranho. Seus movimentos são descritos como sendo um cervo recém-nascido, mas de formação adulta. Alguns relatos sugerem que a criatura tem articulações duplas ou articulações adicionais em seus membros. Os membros são descritos como mais alongados do que um cervo comum e o peito muito parecido com um barril. Dizem que a maneira como ele se move é agressiva em comparação à de um cervo. A característica mais marcante, no entanto, é que os não-cervos não têm olhos na lateral da cabeça, mas sim na frente, como um predador. Essa distinção é geralmente a primeira coisa notada como estranha. Alguns relatos envolvem vários olhos, embora estes não sejam a maioria. A descrição mais comum é uma cabeça com formato bovino. Relatantes dizem que os não-cervos não têm medo de humanos e que aqueles que os encontram têm uma sensação desconfortável de que existe uma inteligência e emoção neles, não compatível com a de um animal comum, o que aumenta a sensação de que algo está errado. O não-cervo geralmente se aproxima dos humanos, e é devido a isso que os movimentos estranhos são notados. Apesar das testemunhas se sentirem desconfortáveis, a criatura só foi relatada atacando se provocada, como quando alguém tenta assustá-las. Alguns relatos disso envolvem pessoas sendo perseguidas até uma árvore. O não-cervo pode andar sobre as patas traseiras por algum tempo, como alguns animais podem fazer para intimidar ou tentar alcançar indivíduos que são perseguidos em árvores. Uma possível explicação para estes avistamentos é a de que os não-cervos não são uma espécie desconhecida, mas sim cervos com defeitos congênitos. Uma outra alternativa à explicação do cervo com malformações é a de que as testemunhas se encontraram com animais nos estágios iniciais da doença debilitante crônica, CWD, que é uma doença neurodegenerativa, que afeta cervídeos como cervos e alces, e é conhecida como doença do cervo zumbi. A CWD também é suspeita como uma possível fonte para avistamentos modernos do Wendigo, que tendem a descrever um crânio ou cabeça de cervo descarnada. Em relação à CWD,
O primeiro sinal da doença é a dificuldade de movimento. Depois vem uma mudança no comportamento, que inclui apatia, tremores e nervosismo, salivação excessiva e aumento da ingestão de água. O cervo perde o medo de humanos e aparenta estar totalmente confuso. E depois disso, o emagrecimento começa, o que pode indicar que os relatos de articulações duplas ou pernas com múltiplas articulações seriam meramente pernas que perderam a sua sustentação por perda de massa muscular, permitindo que a perna balance ligeiramente em direções incomuns. Alguns sugerem que os relatos de múltiplos olhos seriam uma identificação incorreta de lesões abertas cujos fluidos expostos refletem a luz.